em São Mateus 24, verso 32. O Senhor Jesus Cristo diz assim: aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Glória a Deus. E tem outra escritura para ler. 1 Coríntios 14, verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Só isso, irmãos. Podeis sentar. Amém. Jesus Cristo diz: aprendei a parábola da figueira, porque quando os seus ramos estiverem já tenros, sabreis que estás às portas. E Paulo também disse: a trombeta der um som de diferente, um som incerto, ninguém vai se preparar para a batalha. Porque a trombeta dando um som errado confunde o soldado. O soldado está pronto para ir para a guerra. Mas se alguém dá um toque errado, aí não é aquele toque que ele é acostumado a ouvir. Aquele toque que ele escuta, que é para a guerra. As pessoas às vezes dão um toque assim diferente, aí o soldado não sabe se é para ele ir para a guerra ou talvez seja um toque chamando para o almoço, né? E aí o soldado não pode se preparar para a batalha se a trombeta der um som errado. Agora a trombeta, irmãos, que dá o som errado é a mesma trombeta que pode dar o som certo, depende do tocador, verdade? Quando você pega um violão como esse, até mesmo as pessoas que não sabem tocar percebem quando o violonista toca uma nota errada, não é verdade? Quando estão cantando o hino aqui, que a gente estamos tocando, se tiver desentoado, as pessoas percebem que aquilo não está harmonizando. Mas quando o violonista está tocando certinho com a música que o irmão está cantando, o hino, aquilo dá tão certo que harmoniza que as pessoas se sentem bem em ouvir o som. Então, é o mesmo instrumento, o mesmo violão, só muda o tocador. O instrumentista, quando ele pega o violão, se ele não souber tocar, ele toca errado. Mas se ele é um bom violonista, ele pega o mesmo violão que aquela pessoa tocou errado e toca certo. Glória a Deus. E a mensagem que nós estamos pregando é a trombeta do dia. E essa trombeta precisa do tocador para tocar. E o tocador é o quíntuplo de Efésio. Pastores, evangelistas, mestres, profetas. E se o quíntuplo de Efésio toca essa trombeta errada, erroneamente, como nós vamos nos preparar para isso aqui que Jesus Cristo falou? Quando vocês veem a figueira brotar, os seus ramos tenros, se a figueira não brotar, ou se brotar erroneamente de outra forma, como vamos saber que está próximo a vinda do Senhor? Jesus Cristo não disse o dia da sua vinda, mas Ele nos deu os sinais dos tempos e disse: quando isso acontecer, saiba que está às portas. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele disse: quando vocês verem isso acontecer, então saiba que a minha vinda está às portas. Então eu queria chamar essa mensagem de os eventos me alertam. São os eventos que estão acontecendo que nos alertam que estamos no tempo do fim. Que eventos, irmãos? Eventos são grandes coisas que acontecem na natureza, como você hoje pode assistir o jornal e ver a Antártida derretendo. Qualquer pessoa que assistiu o jornal sabe disso hoje. A Antártida, que são os polos da Terra, que são congelados, aonde a luz do sol quase não pega ali, o mar é congelado. E aquilo controla o oceano, que o nosso planeta ele é a maior parte água. Aquela Antártida, ela controla aquela água congelada para que o mundo não enche mais de água do que o que é. Que acontece, fenômenos da natureza que acontecem. A Antártida está derretendo. E os cientistas veem que o nível do mar está aumentando. Isso causa desespero neles. Ficam desesperados. Mas a noiva não tem medo disso, porque a noiva sabe que será com fogo. Bem,
antes fosse com água, né? Mas a noiva, tanto faz se acabar com fogo como com água, que ela vai subir no rápido. Mas os eventos, os sinais que estão acontecendo, a noiva, ela fica atenta, fica alerta. Então os sinais na lua, no sol, nos alertam que estamos no tempo do fim. Há uns 2 ou 3 anos atrás, teve um eclipse da lua. E a lua se tornou como uma bola de sangue no céu. Você sabe, vermelha. E eu olhando para aquilo, e as pessoas passam na rua, irmãos, não dão a mínima para aquilo mais. As pessoas não ligam mais para fenômenos da natureza, essas coisas que acontecem, as pessoas, elas estão tão cegas, que isso não chama mais a atenção delas. E elas passam e não ligam, mas você que é a noiva de Jesus, você olha para aquilo e você lembra que ele diz, a lua se tornará vermelha como sangue. Quando você olha para a lua naquela situação, você lembra do que ele falou. Ele disse, a lua se tornará vermelha como sangue, e o sol negro como saco de silício. Eu tenho um livro de lá em casa mostrando o que aconteceu com o sol há uns anos atrás, e tem a figura ali do sol, a fotografia tirada. Irmãos, o sol, aquela bola negra no céu, o eclipse que deu. E isso tem acontecido várias vezes, eclipses estão acontecendo, o sol ficando negro como saco de silício e a lua vermelha como sangue. Mas as pessoas olham para aquilo e dizem, não, isso é um eclipse, não tem nada a ver com a Bíblia. Sim, irmãos, é um eclipse, mas esse nome eclipse foi dado agora. Mas nos tempos que Cristo falou que o sol ficaria como o saco de silício e a lua como sangue, quando ele falou isso, eles não tinham ainda a palavra eclipse. Eles não sabiam o que era, eles só sabiam que isso ia acontecer. Ele disse, acontecerá, mas ele, como usava a linguagem do dia, ele não disse que seria um eclipse. Ele só disse que se tornaria negra, o sol negro, e a lua se tornaria como sangue. Mas hoje já dão o nome de eclipse. As pessoas dizem, não, isso é um eclipse. Mas Jesus Cristo falou que o sol ficaria como saco de silício e a lua vermelha como sangue. Então não importa o sol, a lua e a terra, eles não querem saber se é um eclipse ou o que seja, eles querem cumprir o que Jesus falou. Se eles têm a palavra eclipse para dar a isso hoje, tudo bem, mas que está se cumprindo ao pé da letra todas as escrituras que Jesus Cristo falou. Irmãos, então os eventos que estão acontecendo nos chamam a atenção. A noiva, essas coisas que estão acontecendo chamam a atenção dela. Os denominacionais, isso não chama mais atenção, eles não ligam mais para isso. Mas a noiva está de olho nessas coisas, está prestando atenção nessas coisas. Então, uma nuvem de anjos, 7 anjos descendo no Monte Pôr do Sol em 1963. Não chama atenção nem do povo da mensagem isso. Nem o povo da mensagem para olhar para o que aconteceu em 1963. No parágrafo 148 da mensagem com a atração sobre a montanha, o irmão Branham diz, aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi o cumprimento de Malaquias 4, verso 5, São Lucas 17:30. Ou seja, aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi a vinda do Filho do Homem. Mas as pessoas não ligam para isso, nem da mensagem. Agora eles estão esperando, assim, uma coisa grandiosa, uma coisa tremenda de grande. Mas o irmão Branham diz no parágrafo da mensagem do terceiro selo que aquele 7º mensageiro vai vir. Inclusive, quando ele está pregando ainda o 7º selo, ele ainda fala que está esperando o mensageiro. E as pessoas pensam que não é o irmão Branham esse mensageiro, porque ele fala assim. Mas ele disse, e quando esse mensageiro vier, vai ser tão simples. Olha, o irmão Branham diz na mensagem do terceiro selo que a revelação dos 7 trovões seria tão simples que ia passar por alto. Simples demais. Então as pessoas não entendem isso, porque quando o irmão Branham diz na mensagem do terceiro selo que quando eles olham para aquilo ali, para o que está escrito na Bíblia, o anjo forte descendo dos céus, e colocando um pé na terra e outro no mar, a impressão que dá é que é uma coisa grandiosa, uma coisa tremenda, e realmente é uma coisa grande. Mas é uma coisa grande para a noiva.
porque ela tem olhos espirituais, ela vê aquilo. Mas para o mundo, para as denominações, aquilo não é nada. E o povo mesmo da mensagem de hoje também não liga para isso. Mas a noiva vê grandes coisas ali. A noiva sabe que ali foi a descida do anjo forte. Na mensagem do terceiro selo, parágrafo 41 em diante, o Mombrana diz nesses parágrafos aqui do terceiro selo que o mensageiro da sétima era da igreja, William Branham, que nós chamamos de o sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7, tem que estar na terra quando Cristo desce com os selos para dar para ele. Entenderam, irmãos? Então, nós temos que colocar os eventos para nos alertar. Este evento do anjo forte descendo não pode estar no futuro. Se estiver no futuro, quando ele descer, o William Branham não estará na terra. Eu tenho batido nessa tecla até um dia que as pessoas vão entender isso, que eu quero dizer. Enquanto as pessoas não entenderem, eu não vou parar de dizer. O anjo forte, se descesse hoje ou amanhã, não ia encontrar o William Branham na terra para dar os selos para ele. Entendeu, irmãos? Então esse evento do anjo forte descendo tem que estar no passado. Mas as pessoas dizem, mas como que então se ele desceu era para todo mundo ter visto, porque diz que é um anjo tão grande que ele vai colocar um pé na terra e outro no mar. Isso quer dizer que a cabeça dele vai estar nas nuvens. Mombrana diz, aqui na Bíblia parece algo grande, mensagem do terceiro selo. Mas ele diz, mas vai ser tão simples que vai passar por alto. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para não ficar como aquele ditado que diz, a carroça na frente dos bois. Vocês sabem desse ditado, vocês conhecem muito bem. Então, não pode você pegar a carroça e colocar ali e colocar o boi para empurrar. Você tem que colocar a carroça aqui, colocar o boi na frente da carroça para ele puxar. Aí fica correto. Aí fica certo. Da mesma forma, o irmão Branham teve uma visão que ele viu uma vaca pastando em cima de uma árvore. Entenderam? Ora, mas que coisa estranha, que visão é essa? Uma vaca, ela tem que estar comendo num pasto, ela tem que estar com seus pés no chão, porque ela é um animal que ela é diferente do macaco, ela não se agarra, ela é um animal que vive no chão. Ela é pesada, ela não tem como subir numa árvore. Mas o irmão Branham viu uma vaca em cima de uma árvore, pastando. Lá em cima, comendo as folhas da árvore. O irmão Branham disse, o que está acontecendo? Então o irmão Branham viu que era a doutrina da igreja, das igrejas hoje, errada. Era uma vaca em cima de uma árvore, uma coisa que não combina, não dá certo. A mesma coisa que um boi empurrando lá atrás da carroça. Não está correto. Tem que colocar o boi na frente para puxar a carroça. A vaca tem que tirar de cima da árvore e colocar no pasto para ficar correto. Para poder ficar na lógica correta. Essa palavra chama-se lógica. Uma vaca comendo em cima de uma árvore, não há lógica. Não tem sentido. Então, o irmão Branham diz que teve essa visão. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. Que se o anjo forte não desceu e vai descer no futuro, a vaca está comendo em cima da árvore. Se as pessoas parassem para prestar atenção nisso, elas iam entender. Não precisa nem ler muito e passar a noite toda lendo e dizer eu leio a Bíblia, eu sou um homem que leio muitas escrituras, eu leio muitas mensagens do irmão Branham. Não precisa. Basta você colocar a sua mente na posição normal e pensar. Ora, se o anjo forte ainda vai descer no futuro, então quando ele descer, o irmão Branham não está mais na terra. Porque o irmão Branham já morreu e está esperando a ressurreição. E quando ele ressuscitar, ele não vai mais pregar sobre os selos. Porque não vai dar tempo. Quando ele ressuscitar, nós vamos subir juntamente com eles. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que tivermos vindo, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então o irmão Branham não vai ressuscitar para esperar o anjo forte descer. O Senhor Deus não fará coisa alguma se não for através de seus servos os profetas. Os 7 trovões têm que ser dados primeiramente ao profeta para ele dizer para a noiva.
Então, na mensagem, o intervalo, parágrafo 105, o irmão Branham diz que esse anjo aqui, que é o mensageiro, está na terra quando o anjo forte desce com os selos. Dá para ele os selos abertos e ele vai dar para o povo. Então, se isso não aconteceu, não acontecerá mais. O povo que prega a mensagem de William Souto Santiago, ao ler isso, foram mais inteligentes do que muitos da mensagem. Preferiram logo criar outro mensageiro para revelar os trovões. Agora, o pior é quando a pessoa é hipócrita. Que ele diz, não há outro mensageiro, ele está certo. Que realmente não há, o irmão Branham era o último. Mas ele é hipócrita quando ele diz, o irmão Branham é o sétimo anjo e não crê que o anjo forte desceu com os selos. Aí é hipocrisia. Porque ele está dizendo uma coisa e não está crendo naquilo que ele está dizendo. Então Jesus Cristo, ele colocou a vaca no devido lugar que ela tem de ficar comendo. E quando João Batista foi interrogado pelos fariseus sobre quem era ele, aí perguntaram, tu és Elias? Ele disse, não sou. Aí, quando Jesus Cristo veio depois, ele disse, se querem saber, o Elias que havia de vir era João Batista. Porque quando João Batista disse que ele não era o Elias, a vaca estava em cima da árvore. Peraí, mas se o precursor ainda não veio, e eu sou o precursado, tem algo errado. O precursado não pode vir primeiro. Quem tem que vir primeiro é o precursor. Entendeu? Então os bois não podem ficar atrás, tem que ficar na frente da carroça. Jesus consertou isso. Então ele pegou e... Bom, se eu sou o Messias, o precursor tem que ter vindo. Nós não podemos... Os apóstolos chegaram e disseram assim, mas Senhor, não diz as Escrituras que Elias tem que vir primeiro? Porque eles chegaram a pensar assim, mas se tu és o Messias, cadê o Elias? Porque o Elias que veio era tão simples que passou por alto, irmão. João Batista passou por alto para eles. Até os discípulos não acreditaram. E aí quando Jesus chegou e disse, eu sou o Messias, para eles aceitaram. Sim, o Senhor é o Messias, mas só que a Bíblia diz que o Elias tinha que vir primeiro. Aí está uma vaca comendo em cima de uma árvore. Não estava correto. Aí Jesus foi e consertou. Disse, não. Se vocês querem saber, o Elias que havia de vir era João Batista. Passou por alto, mas era ele. Então, irmãos, se o irmão Branham veio e já foi embora, o anjo forte tem que ter descido, irmãos. Entendeu? E se o anjo forte desceu, ele tomou o livro, que a Bíblia diz, ele levanta do trono e toma o livro. Aí o irmão Branham diz, no intervalo 105, ele levanta do trono, toma o livro, abre os 7 selos e desce com o livro aberto e traz para o mensageiro que está na terra. Aí as pessoas vão e dizem, vocês estão com o espírito errado quando vocês pregam que o cordeiro levantou-se do trono. Bom, se ele não tiver levantado, ele não desceu com os selos para o mensageiro. E se ele levantar no futuro para trazer esses selos, cadê o mensageiro? Então essas coisas que as pessoas não entendem, não compreendem, essas coisas. Então aí o irmão Branham vem em outras mensagens pregando, como na mensagem um testemunho sobre o mar, parágrafo 186, se eu não me engano, ele fala, Jesus Cristo está agora mesmo ali no céu, no trono. Mas ele usa nossos corpos aqui embaixo para trabalhar. E em várias mensagens, o irmão Branham diz isso. Eu leio tudo, irmão. Eu gosto de ler a mensagem do irmão Branham, não corro de nada por causa disso. Como também na mensagem, o 5º selo, parágrafo 235, que ele diz, se não há um altar de sacrifício ali no céu, por causa do senhor Smith, que não cria dessa forma, o irmão Branham tinha que explicar para ele. E o irmão Branham vem pregando, e na mensagem do 3º selo, ele diz, o mensageiro, o 7º anjo, ele vai vir. E quando ele vir, ele vai. Quando ele vir, o mensageiro, o 7º anjo vier, o anjo forte vai descer com o livro na mão já sendo o leão para esse mensageiro. O irmão Branham nunca disse que ele era este mensageiro. Mas a noiva, ela entende.
Então vamos ler a mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, 95, parágrafo. Quantos se recordam que lhes disse isso muito antes que sucedesse? Há homens assentados aqui nesta noite que estavam presentes quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completos seriam abertos, para assim cumprir Apocalipse 10. E que na mensagem do 7º anjo estas coisas sucederiam. Ou seja, o cumprimento de Apocalipse 10, 7, o anjo forte descendo, toda aquela coisa, sucederá na mensagem do 7º anjo. E que na mensagem do 7º anjo estas coisas sucederiam. Hoje tem, aí o Mombrana diz, hoje tem se cumprido essas escrituras. Bom, o Mombrana vem dizendo que a Bíblia vinha dizendo que quando o 7º anjo chegasse, o anjo forte descia, trazia os seus para o profeta, já não era mais cordeiro, mas era leão. No parágrafo 238 da mensagem Festa da Trombeta, ele diz, quando o 7º anjo chegar, a misericórdia sai das tradições e vem a ser a palavra, feito carne. Se você rejeita a palavra, não adianta você crer que o sangue ainda está ali, que você não tem misericórdia. O sangue de Jesus Cristo não perde o seu poder, porque uma vez que você é lavado, nunca mais esse sangue perde o poder sobre você. Entendeu, irmãos? O sangue de Cristo, se você foi lavado, ele não fica agora ali, para na hora que você pecar, ele lavar de novo, não. Você foi lavado e está lavado. Aí o Mombrana diz que essas coisas iam acontecer tudinho. O 7º anjo, o anjo forte descer com o livro aberto e tudo, aí ele diz, hoje tem se cumprido estas escrituras. Porque Jesus Cristo lá atrás, quando em São Lucas 4, ele subiu no púlpito, no templo, e leu ali Isaías, onde fala no ano aceitável do Senhor. E ali Isaías está dizendo, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os doentes, restaurar a vista dos cegos, levantar os mortos. Aí Jesus Cristo leu tudo aquilo que Isaías falou. Isaías falando o que o Messias ia fazer quando ele chegasse. Jesus Cristo fechou o livro e disse, hoje tem se cumprido estas escrituras. Ou seja, irmãos, as escrituras, aquilo que Isaías falou lá atrás, ele falou que viria alguém que ia ressuscitar os mortos, que ia curar a vista dos cegos. Isaías falou isso. Aí Jesus Cristo, depois de 800 e tantos anos, leu e disse, hoje tem se cumprido essas escrituras. Por quê? A pessoa que Isaías tinha dito estava ali, tinha chegado. Então ele disse, hoje tem se cumprido essas escrituras. E o irmão Brana, nessa mensagem aqui, hoje tem se cumprido essas escrituras, ele vem falando aqui direto. Do parágrafo 99 em diante, ele fala que Abraão recebeu a visita de 3 anjos. 2 anjos foram para Sodoma, um ficou com ele. Então, são eventos que aconteceram com Abraão, antes da vinda do filho prometido de Abraão. O que foi que aquele mensageiro fez? Aquele mensageiro tinha um poder de discernimento, discernia o que estava oculto na mente das pessoas. E o Mombrana diz aqui na mensagem, hoje tem se cumprido essas escrituras, que Jesus Cristo falou em São Lucas 17:30, que antes que viesse a vinda do filho prometido, ele viria novamente em carne humana, para fazer os mesmos sinais que ele fez lá atrás, quando estava junto com a mulher do poço. E o irmão Brana fala tudo isso e depois ele amarra com essa palavra aqui, ó. Hoje tem se cumprido estas escrituras. E as pessoas lêem essa mensagem, hoje tem se cumprido essas escrituras, e não prestam atenção nisso. O irmão Brana está dizendo que Jesus falou que ele viria em carne humana. E o irmão Brana, em 1965, está dizendo, hoje tem se cumprido essas escrituras que ele falou. Então, toda a mensagem aqui, hoje tem se cumprido essas escrituras, o irmão Brana está dizendo, no parágrafo 99, 95 nós já lemos o que ele diz no 95. Quantos recordam que lhes disse isso muito antes que sucedesse? Há homens assentados aqui nesta noite que estavam presentes quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completos seriam abertos para assim cumprir Apocalipse 10. Bom, tinha que cumprir Apocalipse 10. E que na mensagem do 7º anjo essas coisas sucederiam. Aí ele diz, hoje tem se cumprido essas escrituras. Quer dizer,
aquele acontecimento de Apocalipse 10, o irmão Branham diz hoje, em 1965, ele diz, hoje tem se cumprido essas escrituras. Entendeu? E as pessoas pegam e dizem que está no futuro. E o irmão Branham está dizendo hoje, ele não está dizendo amanhã vai se cumprir essas escrituras, ele está dizendo hoje tem se cumprido. Aquela escritura de São Lucas 17, 26 a 30, onde o Filho do Homem tem que vir em carne humana para fazer os mesmos sinais que ele faria quando ele esteve na terra, o irmão Branham diz, hoje tem se cumprido estas escrituras. Entendeu, irmãos? A noiva, ela está atenta a essas coisas. Ela pega tudo que o irmão Branham fala. Ela entende. Hoje, não amanhã. Hoje, parágrafo 99. O mesmo sol que sai no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste e se vindicou como Deus manifesto em carne, é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental, que está se identificando na igreja nesta mesma noite, como o mesmo ontem, hoje e para sempre. As luzes do entardecer do Filho têm chegado. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Qual escrituras que se cumpriram? Aquela escritura que o mesmo Filho que veio lá atrás tinha que vir aqui, no hemisfério ocidental. Aquela escritura lá, hoje já tem se cumprido. Não vai mais acontecer. Não está no futuro, irmãos. O sol se tornar negro como saco de silício e a lua vermelha como sangue. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Não vai se cumprir, não está no futuro. Já se cumpriu, irmão. A mensagem, senhores, é este o tempo? Pergunta o irmão Branham. Eu quero advertir a vocês de uma coisa. Quando ele pregou essa mensagem, senhores, é este o tempo, foi antes dos selos. E depois, se eu não me engano, Almas Encarceradas, ele pregou depois dos selos. Ele disse o seguinte, ele perguntava aqui, senhores, é este o tempo? Que tempo? Ele estava perguntando, será que esse é o tempo que o anjo forte vai descer com o livro e dar para o sétimo anjo? Ou seja, senhores, será que esse é o tempo que o sétimo anjo já está na terra? É uma pergunta que ele estava fazendo para os irmãos. Senhores, é este o tempo? Aí depois dos selos ele foi e falou, na outra mensagem eu lendo ele dizendo assim, vocês lembram que eu preguei a mensagem, senhores, é este o tempo? E eu dizia para vocês, eu perguntava para vocês, senhores, é este o tempo? Aí ele foi e disse, agora eu já digo assim, senhores, este é o tempo. Este é o tempo que o anjo forte já desceu, com o livro aberto, já deu para mim, porque se vocês creem que eu sou o mensageiro, então vocês têm que crer nisso. O irmão Branham tinha que falar dessa forma. Entendeu, irmãos? Se é que vocês creem que o William Branham é o sétimo anjo, então vocês têm que crer que o anjo forte já desceu. Tem que ser nos dias em que o mensageiro estiver na terra. O mensageiro agora está na sexta dimensão. Eu creio nisso. Ele vai ressuscitar aí, não tem nada a fazer mais aqui. Vamos ler o 307, senhores, é este o tempo. Observem Apocalipse 10, 3 e 4. 7 trovões. 7 trovões e então notem, 3 e 4. Então, um juramento desse anjo forte, que o tempo estava terminado. Quando esses trovões, veem você? Pergunta ele. Quando esses trovões fizeram soar suas vozes, então o anjo, 3 pontinhos. Simplesmente pense nisso, diz o irmão Branham. Um anjo vestido numa nuvem com o arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é este? Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar. Então ele já sabe. Vocês sabem quem é, que era Cristo, esse anjo. E levantou sua mão e jurou que quando esses 7 trovões desferirem suas vozes, que o tempo não seria mais. Ele está perguntando, senhores, é este o tempo que o anjo forte desceu? Revelou os 7 trovões para o mensageiro e levantou a mão e jurou que o tempo não é mais? Ele está perguntando. Será que é esse tempo? Muita gente abre a boca e diz, William Branham é o sétimo anjo mensageiro. E não sabe nem o que está dizendo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o anjo forte já desceu com o livro aberto. E já não é cordeiro. Entendeu, irmãos? Então, se as pessoas não creem que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, e veio para o coração do eleito, para se tornar uma misericórdia ambulante no eleito,
Então não adianta ele ficar dizendo que o irmão Branham é o sétimo anjo. É uma coisa que você tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ter a mecânica e a dinâmica. Se o irmão Moraes dissesse, eu sei dirigir aquele carro. O senhor sabe mesmo, irmão Moraes? Sei dirigir. E eu desse a chave para ele, então dirige. Ele disse, não consigo. Não, então ele tem a mecânica, mas ele não tem a dinâmica. Ele diz que sabe dirigir, mas se você der a chave, ele não sabe. Ele não consegue. Entendeu? Então muita gente diz, o irmão Branham é o sétimo anjo. Ele tem a mecânica, mas quando a gente pergunta se você crê que ele é o sétimo anjo, creio. Então você crê que o anjo forte desceu com o livro aberto, saiu do trono? Você crê? Ah, não. Não adianta. Se for para caminhar para a igreja, para crer dessa forma, não adianta. Hipocrisia. O anjo vestido numa nuvem, diz o irmão Branham, com o arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é esse. Pôs um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E levantou sua mão e jurou que quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. Não seria mais quando os trovões desferiram. Nesse tempo aqui, dessa mensagem, senhores, é este o tempo. Até quando ele pegou, pelo fim de 63, depois da revelação do selo, o irmão Branham ainda cria que havia 7 trovões de trás do livro. Que havia 7 trovões que ainda nem escritos estavam na Bíblia. E na mensagem, o 7º selo, ele diz, o 7º selo não foi aberto ainda, será aberto no céu, quando esses 7 trovões abrirão o 7º selo no céu. Quer dizer, esses 7 trovões que estavam de trás do livro é que ia abrir o 7º selo no céu. Mas depois, em 64, ele diz, eu pensava, no parágrafo 79 da mensagem Alimento Espiritual, ele diz logo ali no princípio dos 7 selos, eu pensava, e você encontra isso durante todos os 7 selos, enquanto o irmão Branham falar sobre os 7 trovões de trás do livro. E de 64 para frente você não vê mais ele falar. Ele só diz, tudo foi revelado lá mesmo. E os 7 selos abriram a revelação do que os trovões eram. No Desvelar de Deus 275. O irmão Branham cria assim. Chegou a dizer no 7º selo, que os 7 trovões, aqueles 7 trovões que estavam de trás do livro, abririam o 7º selo no céu. Mas depois ele diz, eu pensava aquilo, que havia 7 trovões de trás do livro. Aqui na mensagem, senhores, é esse o tempo, em 1962, ele fala todo o tempo nos trovões de trás do livro. Na mensagem, quando ao lado de Jesus, ele diz, eu creio que eu não sou esse mensageiro. Eu creio que eu sou alguém que está apenas colocando um fundamento para um mensageiro que virá. E em todas as mensagens ele diz para o povo, não creio que eu sou um profeta. Mas ele dizia todo tempo, quando esse 7º anjo vier, isso vai acontecer. Embora que nós cremos que ele era o 7º anjo ali, o 7º mensageiro, não Cristo. Cristo é aquele que desce lá no Monte Pôr do Sol. Aquele que está na terra é o irmão Branham. Então o irmão Branham vem dizendo ali, e em outras mensagens fala sobre a propiciação no céu. E aí as pessoas pegam aquilo e formam uma batalha contra a terceira etapa. O que as pessoas não param para pensar é nessas coisas, nessa revelação. Não param para imaginar, ora, mas se o Cordeiro não tiver saído do trono, ele tem que sair para tomar o livro e trazer os selos para nós. Mas para ele trazer esse livro para nós, ele tem que chegar na terra, ele tem que encontrar um profeta para dar esse livro para o profeta primeiro. Depois é que o profeta dá ao povo. O irmão Branham já partiu, e as pessoas não entendem, não param para pensar nisso. O irmão Branham cria que a noiva já estava casada. Ele diz a noiva casa com a palavra, ela passa a ser esposa. Mas em outras mensagens para frente ele chama ela de noiva. Se for ver a revelação dentro da palavra, ela está casada com a palavra. A palavra é Cristo, ela está casada, ela não é mais noiva, ela é esposa de Jesus Cristo. O que estamos esperando é o rapto para nos levar para a festa. Mas ela casa aqui embaixo. Numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso tem vindo e considerando o baixo estado do seu povo, aí no 309 ele diz assim, você diz, bem, eu não creio assim. Pode que não seja, mas e se for? Pergunta ele. Então, se for, o tempo tem se acabado. Se eu for esse mensageiro que vocês creem que eu sou, o tempo tem acabado. Porque se eu for esse mensageiro, o anjo forte desce, enquanto eu estiver na terra. Diz ele aqui, ó, você diz, bem, eu não creio assim, pode que não seja, mas e se for? Pergunta ele. Então,
o tempo tem se acabado. Você crê nisto, diz o irmão Branham. Seja sério, pergunta ele. Pode ser mais tarde do que pensamos. Então, eu creio assim que a terceira etapa foi uma coisa que veio para ver realmente quem crê ou não crê. Porque não adianta você estar nessa mensagem, crendo que o irmão Branham é o profeta e crendo que os trovões não foram revelados. Aí Deus identifica quem realmente você é. Nem só Deus identifica, como todo mundo identifica. Eu creio que o irmão Branham é o mensageiro, mas não creio que os trovões foram revelados. Por que não creio? Porque eles odeiam esta doutrina que o Cordeiro saiu do trono. Então, mesmo eles sabendo que o irmão Branham tem que ter revelado os trovões, eles preferem crucificar os trovões, para não aceitar que o Cordeiro saiu do trono. Porque o problema do povo é a misericórdia, eles querem ter misericórdia. O medo deles é de perder a misericórdia. Mas o que eles não sabem é que o irmão Branham disse que quando esse sétimo anjo vier, a misericórdia passa a ser na palavra, sendo carne, Cristo personificado em sua palavra. Cristo, na noiva, em carne humana, sendo a misericórdia, a expiação na palavra. Eles não sabem disso. Mas a noiva sabe, a noiva conhece. Glória a Deus. Então o irmão Branham disse, se essa mensagem que nós estamos pregando for a de Apocalipse 10:7, como está aqui na mensagem que imprimiram em Goiânia da capa roxa, tem a foto do irmão Branham e embaixo está assim, Apocalipse 10:7. Se o irmão Branham for esse anjo que eles estão dizendo, de Apocalipse 10:7, então o anjo forte desceu, com o livro aberto, saiu do trono e desceu, como leão, intervalo 105, já não é mediador. Entendeu? Então, está vendo como uma coisa é séria? Crer na mensagem é séria, coisa é séria. Não é como... Tinha muita gente crendo na mensagem. 259, senhores, é este o tempo? Quando esse sétimo anjo fizer soar cada mistério, está terminado. Seja quem ele for. Irmão Branham era esse mensageiro e dizendo, seja quem ele for, como se não fosse ele. Seja quem ele for, e onde quer que ele esteja, a palavra de Deus não pode falhar. O irmão Branham está esperando o sétimo anjo vier. Ele prega o testemunho sobre o mar, ele diz que Cristo está ali agora mesmo. Em 63 ele diz para o senhor Smith, no parágrafo 235 do quinto selo, que o propiciatório está ali no céu. Mas tem uma coisa, o irmão Branham também cria. Está lá, mas quando aquele anjo, o sétimo anjo vier, ele vai descer com o livro aberto. O Cordeiro está no trono agora mesmo. Mas tem uma coisa, no dia em que você olhar para trás e ver o irmão Branham sendo o sétimo anjo, aí você vai ver que a coisa é diferente. Quando você olhar para o futuro e ver que o anjo forte ainda está no futuro, tudo bem. Mas saiba de uma coisa, que a carroça está na frente dos bois se isso acontecer. A vaca está pastando em cima de uma árvore. Nós cremos assim se nós quiser crer. Ninguém é obrigado a não crer. Ou a crer. Você crê da forma que você quiser. Mas uma coisa digo, e o irmão Branham dizia, ele me disse para mim fazer a obra de um evangelista. Mas, quem é que crê que o William Branham é o sétimo anjo? Aí a coisa é diferente. Como evangelista é uma coisa, como sétimo anjo é outra. Como sétimo anjo, o anjo forte tem que ter descido. 299. Senhores, é este o tempo? Agora, se a visão foi escriturística, a visão da qual estou falando, que vi no sábado passado pela manhã, faz alguma semana, se era agora, recordem aqui, se a visão foi escriturística, deve ser interpretada pelas escrituras, ou uma continuação da mesma escritura. Eu esperava que isso infiltrasse, se isso que tenho visto. Não sei o que foi, porém estou temendo a morte. Estaremos acabados? Pergunta ele. Estaremos no final? Recorde. Este anjo diz que quando isso acontecesse, ele jurou que não havia mais tempo. Me pergunto se na realidade captaram isso. O anjo forte jurou que quando os 7 trovões foram revelados pelo sétimo anjo, não haveria mais tempo. E as pessoas ficam dizendo que o irmão Branham é o sétimo anjo. O irmão Branham diz, ele jurou que não haveria mais tempo. Me pergunto se na realidade captaram isso. Você diz, bem, parece como se isso estivesse nos atravessando.
Um cidadão era equilibrista. Equilibrista é aquele que passa por cima de uma corda, sem cair. Ele amarrou um cabo de aço de um lado do abismo ao outro, que dava não sei quantos metros, muito longe já. E o abismo era muito fundo, se ele caísse ali, morria. E ele colocou nos jornais em todo canto, dizendo: o grande equilibrista vai passar por cima do cabo, de um lado a outro, sem cair. Vai passar e voltar, sem cair, no abismo tal, naquele lugar tal, naquele lugar mais perigoso que tem da cidade. Mas chamou a atenção, o povo gosta dessas coisas. Esses eventos chamam a atenção. E o povo foi encher ali o local. Encheu de gente para ver. Ele chegou lá e ele disse: vocês creem que eu sou capaz de atravessar aqui? O pessoal, cremos. Aí ele foi, subiu no cabo e começou a andar. A cada passo ele foi indo por cima do abismo em um cabo de aço. Chegou do outro lado sem cair e voltou de novo. Quando ele chegou aqui do outro lado, todo mundo bateu palma. Mas aí ele foi e disse: agora eu vou ver se esse povo realmente crê que eu sou capaz mesmo. Quem crê que eu sou capaz de passar com alguém no meu ombro, por cima do cabo e voltar sem cair? Todo mundo diz: nós cremos. Aí diz: então quem de vocês tem coragem de subir no meu ombro? Ninguém. A mesma coisa estão fazendo com o irmão Brana. A mesma coisa. Nós cremos que ele é o sétimo anjo. Crê? Então você crê que o anjo forte levantou do trono e desceu com o livro aberto no monte pôr do sol e que o tempo acabou? Ninguém. Só a noiva. A noiva crê. Isso aqui é crer, irmão. Crer no irmão Brana não é dizer eu fico com o que o profeta disse. Não é isso. Se eu for ficar com o que o profeta disse, eu vou ficar com o que ele disse na mensagem, pondo nos olhos de Jesus, que ele disse que ele não é o mensageiro. Aí eu vou ficar agora pregando que ele não é o mensageiro? Ele disse isso, agora eu vou me agarrar nisso. Eu vou ficar com o que o irmão Brana disse. Então eu vou ficar pregando que o irmão Brana foi em Israel. Ele não foi, irmãos. Ele disse que ia, mas ele não foi. Deus disse: não vai. Volta. Do Egito ele voltou. E na mensagem do sétimo selo, ele diz: o sétimo selo não foi revelado ainda, mas pode ser que essa grande pessoa que estamos esperando chegue. Quando ele chegar, ele vai revelar. Meu Deus, batendo na cangalha para ver se o animal entende, irmãos. Para ver se nós entendemos. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o equilibrista, com o irmão Brana. Nós cremos sim que o irmão Brana é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Você não sabe nem o que você está falando quando você diz isso. Quando você diz que ele é o sétimo anjo, você está dizendo que o anjo forte desceu com o livro aberto e revelou os 7 trovões de Apocalipse. Então, irmãos, a noiva de Jesus Cristo, ela diz: o irmão Brana é o mensageiro. Aí você pergunta: então você crê que o anjo forte já desceu? E a noiva diz: creio. 7 trovões são o azeite das lamparinas das virgens. Tem gente esperando o azeite na hora do rapto. Vai ficar. Amém, irmãos? Então esse evento de um mensageiro nos Estados Unidos, discernindo o segredo dos corações das pessoas, isso nos alertam para a escritura de São Lucas 17:30. Nós cremos assim, irmãos, que a vaca tem que estar no pasto, o boi deve estar na frente da carroça e a carroça atrás. Crer que o anjo forte está no futuro é uma vaca em cima de uma árvore. O mensageiro já se foi, fez o seu trabalho. O que tinha de ter acontecido, aconteceu. Só estamos esperando o rapto. Vamos orar nesse instante.